Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Oi, Marceli, tudo bem? Olá! Oi! Que alegria ter você aqui. Poxa, alegria minha. Muito obrigada. Muito feliz com o convite. Tô até meio nervosa, porque só passou fera por aqui, né? Aí, quem sou eu? Ai, que bobinha. Estou muito feliz de você ter aceitado o convite, Tainara. Ah, eu também. Tô muito feliz. E nos presentear com esse sotaque lindo. Pois é, a terra do bolo de rolo, não é verdade? Boa noite, Marininha. Marininha, boa noite. Eu vou começar me apresentando, enquanto isso o pessoal vai entrando, tá bom? Certo. Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Ana Carolina, eu sou fisioterapeuta há 8 anos. Desde que eu me formei, eu me dediquei à área da fisioterapia bucomaxilofacial, em especial nos pós-operatórios de cirurgia ortognática, né? E também com a fisioterapia nas anomalias crâniofaciais. Então, eu trabalho com essa parte da fisioterapia com cirurgias bucomaxilofaciais, anomalias crâniofaciais, que é uma das minhas paixões, e DTM, né, que são as disfunções temporomandibulares. Fiz meu mestrado e meu doutorado na USP, estudando pós-operatório de cirurgia ortognática, principalmente no doutorado, associando as DTMs com as cirurgias ortognáticas. Tenho formação na área da fisioterapia intensiva adulto. Decidi estudar essa área principalmente por conta dos pacientes de trauma de face e também aprimoramento profissional também pela USP com pacientes com anomalias crâniofaciais e malformações congênitas. Tainara, conta um pouquinho de você aí pra gente. A gente começou um pouco ao contrário, assim. Eu também. Meu TCC foi em UTI há 7 anos. Era para trabalhar com pacientes neurológicos e para fazer estubação de pacientes neurológicos. Só que foi um corre tão grande assim que foi Oi, já. péssimo de número, né? Assim, eu não conseguia fazer coleta, porque era num hospital grande daqui do Recife, de SUS, mas ele é especialista em trauma, então só vinha paciente de trauma de principalmente moto, né? E eu não tinha que ter esses pacientes, principalmente tracostomizados. Então eu fiquei tão decepcionada, que eu fiquei um pouco traumatizada. E assim, desde que eu me Vou dar formei, uma de dica sete pra anos, você. poxa, eu fiquei muito. Aí eu sou formada há 7 anos, também pela Universidade Católica daqui de Pernambuco. Desde que eu me formei, a gente tinha um professor muito querido, quem foi lá da Católica, eu conheço, o professor Jader. O professor Jader que dizia muito que a gente deveria trabalhar com a área de disfunção temporomandibular, porque aqui no Recife não tinha profissional na época e tal. E ele falava muito isso, assim, que a gente não estudava essa área de disfunção temporomandibular, que era um gatilho muito bom para trabalhar, e que todo mundo ia para essa área de piscina, de joelho. Ah, eu detesto joelho. Preciso, preciso confessar, assim, eu nunca peguei um PO de LCA. Nunca. Nunca peguei um PO de joelho. Nunca. Quando chegava na clínica escola, eu corria, ia pra coluna, ia pra qualquer outra coisa, mas nunca peguei. Eu nunca gostei. E eu ficava triste quando o pessoal dizia assim: ah, Tainara, ó, meu fulaninho vai operar no joelho. Dava pra fazer a fisioterapia dele? Então, né? Dava aquela respirada a fundo para poder responder do que eu odiava um pouco. Mas eu não dizia, claro. Aí, é, até que o professor Jader, infelizmente, faleceu num acidente de ônibus. Ele dava aula no interior. E, enfim, para resumir a história, acho que depois do velório dele, eu estava mexendo na internet e vi o curso do Marcelo Tenreiro, lá no Rio de Janeiro. Eu não tive dúvida, eu senti que aquilo era um sinal para mim e fui-me embora. Recém-formada, já tinha aberto consultório e tal, e fui fazer o curso do Marcelo lá no Rio. Eu fiz dois, na verdade, já do Marcelo, né? E acho que é desculpa para ir pro Rio. Aí eu fiz o do Marcelo, fiz o da Itana e fiz uns outros cursos na área de pós-operatório, de DTM também. Mas comecei a fazer um outro curso que era que, assim,
o que me deixava intrigada na área era justamente dizerem que a gente só tratava de paralisia facial na face. E aí eu fui buscando até que eu achei um curso de formação em fisioterapia ocular e uma pós-graduação. Aí comecei a fazer a pós-graduação, só que não me identifiquei porque eles lidavam de uma forma diferente com o paciente. Se chegasse um paciente com uma posição viciosa de cabeça, dizia que era para fazer os exercícios daquele jeito, porque foi como ele acomodou a visão. E antes de tudo, eu era fisioterapeuta, né? Então, assim, eu sabia que aquilo ali poderia causar outras coisas e continuei a minha busca. Foi quando eu entrei em osteopatia. Eu tenho uma formação completa em osteopatia. E lá a gente vê também a parte de osteopatia postural, nutricional, enfim. E foi aí que o coração bateu mais forte e os olhos brilharam, literalmente. Porque eu via que meu paciente, eu nunca atendi paciente neurológico, eu nunca atendi crianças, porque eu também tenho um pouco de trauma da faculdade. Mas meu público-alvo nunca foi paciente neurológico, nunca foi paciente de trauma assim grave, nunca foi criança. Então, eu senti essa necessidade. Eu tinha muito paciente de alterações vestibulares, né, hipofunções vestibulares, mas aquela coisa de você trabalhar com moldação, trabalhar habituação, mas nunca o porquê de ter uma outra alteração que eu pudesse trabalhar. E os pacientes de disfunção temporomandibular. Então, assim, quando eu comecei a pegar o gatilho e ir pegando a mão da história, eu fui vendo que, na verdade, a gente trabalha músculos do corpo todo, menos os músculos dos olhos. A gente trabalha tudo como fisioterapeuta, menos os músculos dos olhos. Então, assim, se a nossa função enquanto fisioterapeuta é tentar tirar um paciente de uma cadeira de rodas, tentar tirar um paciente de um andador, de uma muleta, alguma coisa, na fisioterapia ocular é o contrário. Esse paciente está cada vez mais usando muleta, cadeira de roda, que são os óculos, né? E Sim. aí, eu disse, não, eu vou começar a vasculhar mais e cá estou. Para nossa alegria, para nossa alegria. Eu vi esse vídeo essa semana. Esse vídeo é atemporal. Exato, era justamente lembrando dele. Se a pessoa não lembra desse vídeo. Pessoal, vamos começar então. Então, eu chamei a Tainara aqui para conversar com a gente, porque, como ela mesma colocou, são poucos físios que abordam essa área, né, das disfunções oculomotoras. Então, é uma área, assim, é igual eu sempre falo com as anomalias craniofaciais. A gente precisa estudar, porque tem paciente e tem pessoas precisando da gente, E os né? pacientes são aqueles que a gente menos espera. Na verdade, são os teus pacientes que já estão no teu consultório, que não melhoram. São os teus pacientes de cervicalgia, crônicos, que sempre estão voltando. São aqueles pacientes que você consegue dar uma melhora para ele, mas ele vai voltar com talvez uma dor lombar, uma cervicobraquialgia, cefaleia. São aqueles pacientes que estão no teu consultório. Não é para buscar paciente de disfunção oculomotora. Ele tá lá, entendeu? Tá na tua casa. Ele tá por aqui. Tainara, então o que são as disfunções oculomotoras? Se a gente for pensar em disfunção temporomandibular, seriam as alterações, né, da articulação temporomandibular. E as Isso. disfunções oculomotoras nada mais é do que as alterações dos músculos dos olhos, né? Fora que a Thay incentiva. Marininha. Então a gente. Continua, pode Não. continuar. Então, a gente teria as disfunções desses músculos dos olhos. A gente vai ter dois tipos de alterações dos músculos dos olhos. Uma de causa sensorial e uma de causa proprioceptiva. Na sensorial, a gente vai trabalhar, no caso, a gente não, né? Serão os distúrbios de refração. Então, astigmatismo, miopia, hipermetropia. Por outros motivos, vamos supor, um cristalino que tenha um formato diferente, ele pode dar uma miopia para um paciente, e assim sucessivamente. Nessa parte a gente também não trabalha tanto, né? Assim, a gente vai trabalhar uns exercícios de acomodação, que a gente não pode prometer coisas ao paciente, mas termina que quando eles vão fazendo os exercícios, principalmente os exercícios de habituação e de divergências, eles conseguem dizer que melhoraram a visão.
Mas por quê? Porque é tudo músculo. A gente está trabalhando cristalino, que é um músculo. A gente vai estar trabalhando pupila, a gente vai estar trabalhando íris, que tudo são músculos de contrair e relaxar. Na verdade. E a outra parte, que seria a proprioceptiva, seria justamente os músculos extraoculares. Então, a gente tem 6 músculos ao redor dos olhos. São 4 músculos retos e 2 músculos oblíquos. Então, a gente pode trabalhar, é aí onde a gente entra, né? E entra com todo o gás. Porque é justamente onde a gente precisa melhorar as acomodações desse paciente. Então, a avaliação de da disfunção oculomotora, ela começa quando o teu paciente entra no consultório. Quando o teu paciente vai fazer uma postura estática, que você vai lá tirar até uma fotinha dele, de frente, de lado, de costa, como geralmente ensinam a gente a fazer na universidade. Você vai ver que seu paciente vai ter uma inclinação de cabeça e um pé aberto. Sempre. Eu corrigi eu Sempre. mesmo. Todo mundo, eu vou falando, todo mundo vai corrigindo. É aquele paciente que vai contar a tua história dele, mas ele vai contar a história dele assim. Vai ficar o tempo todo assim. No máximo ele dá uma ajeitada, mas vai ficar sempre assim, olhando pra você. E aí você pergunta como quem não quer nada. Vamos ajeitar a cabeça? Ah, todo mundo da minha família fala isso, que eu tenho uma cabeça torta. Todas as minhas fotos eu tenho uma cabecinha meio torta assim e tal. Não precisa necessariamente 100% desses pacientes apresentarem a cabecinha torta. Mas uma postura extremamente adaptada por eles. Então, nem eles estão percebendo que eles já fazem aquela postura. Então, quando ele está lá conversando com você, ele está lá com a cabeça inclinada, depois ele ajeita um pouquinho, depois inclina de novo, sabe? E aí, o que é que acontece? Nessa parte de proprioceptiva, que é onde a gente trabalha, o fisioterapeuta ele vai ter 1000 artefatos para trabalhar. Mas na parte que eu gosto, na parte que eu ministro os cursos e tal, para mim é melhor essa. Então, a gente faz terapia manual, realmente nos olhos, para a gente ver a questão de mobilidade do globo ocular, principalmente em pacientes de pós-operatórios de fratura de órbita, que eles vão apresentar diplopia, né? Inclusive, tem um filtro maravilhoso, que eu estava até procurando ele, de diplopia. Então, imagina se a gente ficar conversando assim. Não vai dar uma dor de cabeça? Vai. Imagina teu paciente enxergando assim 24 horas. Entendeu? E nem ele, às vezes, sabe dizer que ele está enxergando desse jeito. Crianças. Já imaginou crianças? Crianças na escola enxergando assim. Calma, gente, vocês não estão com problema, tá? É um filtrozinho. Depois eu tiro. Tá entrando aí. Né? Crianças, a gente tem um número grande de crianças sendo diagnosticadas com hiperatividade, déficit de atenção. Mas imagina uma criança enxergando desse jeito aos 5 anos de idade e sem dizer, porque ela não vai conseguir te dizer o que está acontecendo. Então, ela vai precisar enxergar o quadro, ler tudinho que a professora colocou e colocar num caderno com linhas. Exatamente na linha. Imagina. Entendeu? Então, a gente tem aquelas crianças que começam a escrever em ondas, né? Saindo ou descendo demais. E eu tenho um relato... Já printou. Ai, que ridículo. Ai, João Paulo. Aí... Se eu tirar. Aí, o que é que acontece? Eu tive um relato de um paciente que foi sensacional. Foi um paciente de reabilitação vestibular. E aí eu percebi essa postura adaptada dele e fui avaliando e conversando com ele. E aí ele me deu um relato que daí já fechou para mim o diagnóstico. Ele disse, Tainara, eu nunca consegui escrever em caderno com linha. Então minha mãe percebeu que eu não conseguia escrever com caderno com linha e me deu aqueles cadernos de artes, que é sem linhas, só com folhas, tipo ofício. E aí ele conseguiu evoluir na escola. Por conta do processo de ensino e aprendizagem, né? Ele precisa poder enxergar para poder ler e tudo mais, né? Quando ele me disse aquilo, eu fui fazer um teste de convergência básica. O olho, ele nem brinca. Fica um aqui, ó, e o outro aqui vem. Nem brinca, nem participa da brincadeira. Fica lá na dele. Então, a gente precisa começar a inserir a avaliação dos olhos nos pacientes da gente, né? Que a gente não faz isso. Eu, pelo menos, não fazia até começar a estar nessa área, né? Mas é muito frequente, é muito mais frequente do que a gente imagina. Ô, Tainara, então, quais são as principais disfunções oculomotoras? A gente vai ter
as disfunções de convergência, né? Tanto de convergência quanto de divergência, no certo caso as divergências, e as diforias, que são os desvios adaptados, né? Como é Então, que a a gente vai... convergência e a divergência são estrabismos. Isso, isso. Mas não necessariamente ele precisa ter o estrabismo fixado, aquele que a gente... Tô aqui, voltei. Tá travando. Voltou, voltou. Ih, travou de novo. Tainara. Voltou. Tô aqui. Ai, meu Deus. Deixa eu... Voltei. Voltou. Voltei? Voltou. Tá, tô Agora por foi, aqui. eu acho. Eu acho que é. Eu tirei o 3G. Não, na verdade, 4G, que tava funcionando ótimo. Toda vez eu faço com 4G, porque eu não preciso ter problema com a internet. Então, eu acho que PC Siqueira, todo mundo sabe quem é, né? Aquele youtuber que fez até a cirurgia para o estrabismo. Aquele ali é o estrabismo que está todo mundo mais acostumado a ver. Os de convergência, a gente vai saber quando a gente testa a convergência. Entendeu? Então, a gente precisa de um movimento harmônico, simultâneo, simétrico dos dois olhos e fixados. Então, ele vai fixar em algum ponto, ou meu dedo, ou uma ponta de caneta, que é o que mais comum, né? Que a gente faz. Como eu tô sem caneta aqui, vamos no da maquiagem. Eu peço para ele olhar lá na pontinha e eu peço para que ele venha seguindo até a raiz do meu nariz. Olha lá, olha lá, olha lá. Ele já vai começar a inclinar a cabeça, dar umas piscadas, o olho começa a lacrimejar, até que eu chegue aqui e eu observe por 5 a 10 minutos como é que esse olho vai se comportar. Se eles conseguiram chegar juntos, harmônicos e fixados naquele ponto que eu coloquei, sempre com comando verbal. Ou então, se ele vai, no começo ele começa, daqui a pouco ele vai embora, aí depois fica alternando, sabe? Ou quando eu chego aqui, quando ele fixa, vai embora. Ele consegue vir trazendo a imagem até a raiz, mas quando eu chego lá, ele vai embora. Então a gente tem essas alterações de convergência. Certo. Não, segundos, desculpa. A pessoa vai morrer lá, veja. Se o sino bater, fica daquele jeito, né? Desculpa, segundos. E a outra seria as diforias, né? Que aí a gente vai ver fazendo a oclusão desse olho. Então eu peço para ele olhar lá o pontinho e vou tapar. Quando eu solto, a gente vai ver como é que esse olho se comporta quando ele volta. Ah, Então quando ele acontece volta, você examina o que você isso. incluiu. Tá. Exatamente. O outro vai estar lá fixando e esse aqui eu vou e tapo. Quando ele solta, às vezes ele tá aqui, ó. Aí ele vem e busca a imagem. Entendeu? Minha gente, desculpa. Segundos, pessoal. Segundos, tá? E aí, a mesma coisa eu faço lá no outro olho e aguardo. E aí eu vou ver o movimento que esse olho faz. Porque a gente tem as exoforias, as esoforias, que esse daí a gente também pode ver com uma lentezinha, que é a lente de Maddox, que a gente coloca lá e o paciente, na verdade, ele é sensacional, porque ele vem uma bolinha vermelha cheia de listrinha. E aí você pede para o paciente colocar aqui, você pega até a câmera do seu telefone e bota a lanterna para ele. E aí, na verdade, é para ele ver a linha no meio, né? Que é justamente onde a imagem entra, retiniana, lá para a fóvea. Ele vai dizer, ó, a linha tá aqui, Tainara. Ou então a linha tá aqui em cima. A linha tá aqui embaixo, a linha tá aqui, ó. Lá do outro lado. Então aquele ali ele já me diz mais ou menos onde tá. Entendi. E o que causam essas disfunções? Então, eu acredito também que seja por falta de uso, né? Porque a gente trabalha todos os músculos do corpo, menos dos olhos. O que é que está acontecendo com essa geração nova que está vindo aí? Telefone, celular, né? 24 horas. Sim. Então, se imagina uma criança dessa que tem uma alteração de convergência e ela consegue adaptar a visão com a cabecinha inclinada para poder assistir um desenho, ela vai ficar horas assistindo aquele desenho com a cabeça inclinada. Então, eu vou ter uma fraqueza de músculo e uma hipertonia do músculo contrário, né? Então, a gente acredita que seja por falta de uso mesmo. Se a gente falar da parte fisiológica, né? Se a gente for falar de traumas, a gente tem N outras consequências, né?
E também para as tem alterações causas musculares. neuromotoras, né? Dos Também, né? nervos da motricidade ocular, né? E Também. as de causa neuromotora, elas têm tratamento? No geral, tem. Até crianças com baixa visão, visão subnormal, a gente consegue trabalhar também. Quando, por exemplo, vem com cegueira, a gente faz a parte de adaptação. Mas, assim como no neurofuncional, a Uhum. resposta é um pouco mais lenta, né? Sim. Mesmo sendo um músculo bem pequenininho e a gente conseguir trabalhar melhor, só que nos músculos extraoculares a gente vai trabalhar ele por 10, 15 minutos, no máximo 20, estourando, porque senão o paciente fica com dor de cabeça, por estar forçando lá a vista. Que é justamente um dos sinais e sintomas também, quando a gente vai pegar esses pacientes de disfunção temporomandibular. Aí ele diz, não, porque eu sinto muita dor de cabeça, já fui no oftalmo, ele já viu que eu não tenho nada. Ou então eu tava com 0,75 de um lado, um do outro. Tem um astigmatismo, que seria o que mais pode dar dor de cabeça. Mas aí você pergunta um detalhe crucial a ele. De que horas começa a sua dor? Aí ele vai dizer, eu acordo com dor. Aí eu, ok. Eu sei que ali, muito provavelmente, é um apertamento, mais a questão realmente da boca, né? Da ATM. Mas se ele me diz, Tanara, no final da tarde, geralmente quando eu tô largando do trabalho, assim, no final da tarde, início de noite, eu começo a ter dor de cabeça. E aí eu já sei que é total o músculo extraocular. Por quê? Porque ele passou o dia todo tentando forçar, principalmente para ver tela, quem trabalha na frente de computador, quem trabalha com muito celular. Então, é exatamente o time do sintoma começar. Por estresse da musculatura extraocular. Hum. E quais são os outros Hum. sintomas? Não, eu tô pensando se eu tenho. Quais são os outros sintomas? Bora Isso. lá. Vamos ver. Não consegui ver 3D. Não consegui assistir filmes em 3D. Por quê? Porque o 3D, ele é a estropsia, né? A estropsia seria a nossa visão perfeita. Que eu até brinquei no post que eu fiz, que era a visão de Tandera, né? Do Thundercat, quando o Lion pega lá aquela espadinha dele, espada justiceira, me deu a visão além do alcance. Aquilo ali ele estava querendo era a estropsia, né? Porque seria a nossa visão de profundidade, nossa visão em 3D. Então, quando o paciente não tem essa visão de profundidade, seria por uma alteração de convergência, uma alteração muscular. Por que uma alteração de convergência? Porque imagina lá, você está com os dois músculos, os dois olhos, tentando fazer o mesmo movimento, só que a gente sempre vai ter um olho dominante e um olho dominado. Para a gente fazer o teste rápido de olho dominante e dominado, a gente faz um triângulo pequenininho assim e olha justamente com o olho dominante. É automático. Você vai ficar de frente ao paciente e você diz, não precisa dizer ele o que é que você vai fazer. Faz um triângulo, ele vai fazer. Não faz muito grande, porque senão ele rouba. Né? Pede um pequenininho e diz, olha pra mim pelo buraquinho, ele na hora. Tchum. Aí você já anota lá. Olho direito dominante. Nessa questão do olho dominante, o que é que acontece? A gente tem sempre o olho dominante, ele vai trabalhar muito mais. Então, quando o olho dominado ele não consegue acompanhar, ele vai dizendo, ó, para de trabalhar, deixa que eu trabalho sozinho e tu fica aí só fazendo cara de paisagem. Que é o que acontece quando os pacientes têm uma alteração de grau muito grande entre os olhos. Não tem gente que é assim? Tem um no olho e 3,75 no outro. E geralmente os oftalmos não sabem explicar o porquê. Ele só coloca lá o grau, manda você fazer o óculos, beijo e tchau. Até a próxima. E é justamente por isso, porque o teu olho dominante, ele tá trabalhando muito mais e o outro tá lá atrapalhando ele. Então vai chegar uma hora, que a gente chama de anisiotropia, que esse olho daqui vai parar de mandar a imagem lá pro outro lado da visão. Então, literalmente, você vai parar de mandar informação com esse olho para lá. Então, por isso que a gente precisa trabalhar muito os dois juntos. O que é que eu gosto de fazer muito com um paciente que tem essa questão de olho dominado? Eu peço para ele tapar 20 minutos, 10 minutos o olho dominante. Durante o dia. Vou tomar café da manhã, tapa o olho dominante por 10 minutos. Para botar um café numa xícara, assar um pão, alguma coisa. Aquele olho vai ser obrigado a trabalhar. Muito. Porque ele não faz isso no modo geral. Certo? Então eu vou estar Uhum. estimulando ele lá a trabalhar.
Então, essas pessoas que não veem em 3D, sentem dor de cabeça para assistir filme em 3D, tem uma sonolência sempre na frente da televisão, não importa a hora, de manhã, tarde ou de noite, sabe? Aquele vozinho que sempre tá cochilando e tal. Pronto, geralmente é por conta de disfunção oculomotora. Crianças que não conseguem trabalhar, fazer jogos em linhas. Então, o basquete é muito ruim para elas, porque ela precisa focar para jogar lá naquela cestinha. Jogos com linha vôlei, essas coisas geralmente é muito ruim para crianças. A gente tem também pessoas que esbarram muito nas coisas e nas pessoas, que tem aquela... Aqui a gente chama de desmantelado, né? Mas essas pessoas que esbarram muito nas coisas também pode ser por uma causa de disfunção oculomotora. Tem uma paciente minha que chegou para mim porque como o paciente chega até você. Vamos lá. No geral, ele chega sem saber que ele tá com isso, né? Mas eu trabalho com outros profissionais. Geralmente eu tenho parceiros dentistas aqui que também, quando percebem que tem uma outra coisa que não tá conseguindo melhorar com a questão de disfunção temporomandibular, quando me manda, aí eu vejo que tem um monte de outra coisa que pode estar influenciando, e aí a gente vai trabalhar aquilo. Mas, no geral, acho que por conta da osteopatia também, muitos pacientes chegam até mim. Hoje também com a questão de rede social, né? Eu sempre fui muito bloqueada com a questão de rede social profissional. Nunca quis fazer. E aí, meus pacientes ficavam pedindo para eu postar foto de antes e depois deles. Eu dizia, olha, da minha parte, você não vai ver foto de paciente no meu Instagram. Eu acho extremamente antiético. E nosso conselho também não permite, né? Vamos combinar. Exatamente, exatamente. Né? Eu vou falar isso. E se você vê, eu me passo um ridículo sempre nas minhas postagens. Com a questão da diplopia, eu posto um filtro desse e passo a foto da diplopia. Com a foto de kinesiotaping, eu botei minha foto da minha cirurgia do nariz, minha gente, eu de bandagem. Então, assim, eu acho que o paciente tem que vir para você pelo profissional que você é, não é a quantidade de paciente que você vai postar no Instagram que ele vai saber que você é um bom profissional ou não. Porque, né, isso vem de forma natural. É seletivo e natural. Então, essa paciente chegou para mim por conta da osteopatia, ela procurou na internet, algo do tipo, e aí que a educadora física dela disse que ela tinha uma diferença entre os membros. E aí, quando ela começou a conversar comigo, ela disse que tinha ido no ortopedista porque ela tinha uma perna mais fina de um lado e um seio menor do outro. E aí, o ortopedista deu a brilhante ideia dela colocar silicone no seio e na panturrilha. Na panturrilha também? Sim, foi. Pra poder ficar igual, entendeu? Aí ele mandou ela fazer esse X aí, botar silicone na perna e na panturrilha. E aí foi quando a gente chegou, ela chegou pra mim, e aí quando eu fui avaliar, ela tinha uma perna curta verdadeira gigante, gigante, que tava também fazendo com que ela não usasse a perna que era menor, porque ela considerava mais fraca. Então ela se jogava toda pro outro lado, os exercícios. Aí ela fazia agachamento na academia livre, com a perna curta bem grande, assim. Então, o que ela me pediu de sugestão foi que eu disse que ela começasse a fazer com cadeia aberta, né? Cadeia cinética aberta. E quando eu fui ver, ela tinha insuficiência de convergência também enorme. E tudo, só pensando na estética, é verdade, Mandex. E tudo, todas as queixas dela era justamente essa. Ela vivia esbarrando nos outros, ela tinha muita dor de cabeça. E quando você vai ver o teste dela, é sensacional o teste dela. Maravilhoso. Ela não entra de jeito nenhum. Nenhum dos dois. Então ela tem insuficiência de convergência bilateral. Para mim, eu coloquei como bilateral, porque nenhum dos dois entravam. Então ela alternava até a cabeça para que lado ela olhava. E se a gente pedir também para o paciente, por exemplo, olhar para lá e para lá, principalmente os que têm vertigem, tontura. Quando eu peço para ele fazer isso, ele acompanha com os olhos, mas quando eu fixo e mando ele fazer com a cabeça, ele faz. Porque é como ele enxerga um único dedinho. Entendeu? Então, são esses testes básicos e ver como o teu paciente se comporta durante os testes que vai fazer teu direcionamento do tratamento. E saber que aquele ali é um ponto a ser focado. Eu acho que daqui a pouco eu me lembro de outros. E aí eu posso te dizendo. Existe algum grupo que a gente fala, grupo de risco para ter esse tipo de problema? Esse tipo de disfunção? Ou não? Não.
Não? Qualquer Não, um nunca está vi a sujeito. respeito. Qualquer um tá sujeito. Qualquer um tá Perfeito. sujeito. Nunca vi a respeito nada não, sobre isso. E o que a fisioterapia pode fazer por esses pacientes? Muita coisa, muita coisa. A O gente pessoal nem sempre imagina. briga. É, o pessoal sempre briga com a gente de postura, né? Que trabalha com postura. Mas a gente nunca fala sobre questão de postura certa e errada, porque isso não entra no mérito. Se o paciente adaptou daquele jeito, é aquele jeito que ele vai ficar. O que a gente está falando, na verdade, é de postura que ele gaste menos energia. Então, se ele está gastando mais energia, ele vai sentir dor. Nem sempre um paciente que vai ter um pé plano, eu vou precisar corrigir. Eu vou perguntar para o corpo dele, ele vai ver se ele vai conseguir corrigir aquilo ali. Então, nas disfunções oculomotoras, quase sempre, eu vou precisar interferir naquela disfunção. Eu vou precisar interferir fazendo exercício. Então, na realidade, o fisioterapeuta ele vai entrar primeiro para conseguir diagnosticar alguma coisa, porque eu não sei vocês, mas diante de toda a minha vida, indo para oftalmo, eu vou uma vez por ano. É, a única coisa que ela faz é medir pressão ocular e fazer aquele negócio do sopro lá naquele olho que eu não consigo deixar o inferno do olho aberto de jeito nenhum. Ou deixa o olho aberto, eu digo eu não consigo, deixa o olho aberto. E eu abro mesmo para ela poder jogar lá um Eu ventinho. assusto toda vez. Também, Eu dou uns também. pulos, assim. E eu esperando, eu abrindo o olho, eu esperando, eu ainda tomo um susto. E, bom, então bota aquele negócio gigantão lá e fica lá trocando, né? Uhum. Assim ou assim, assim ou assim. Só uma médica, uma vez, que fez um teste de convergência comigo. Uma única. Ela disse, sua convergência é ótima. Eu digo, claro, eu pratico. Né? Eu, eu pratico. Ah, fotofobia. Fotofobia é também um dos sintomas de alteração de disfunção oculomotora. Porque o paciente, ele não está mais fazendo a questão de dilatação e contração de pupila. Então, quando ele encontra com luz, ele dá logo, né? Uma agonia mesmo. E você vê que os pacientes de enxaqueca, o que é que eles mais fazem? Desligam todas as luzes, se trancam dentro do quarto e não querem mais ver nada. Mas será que aquilo era enxaqueca? Sabe? Se foi por eliminação, será que não era uma disfunção oculomotora? Será? Né? E por que a questão do fotofobia? Por conta da ação trigeminal. Mas peraí, trigêmeo, né? Mas o trigêmeo, ele vai sim ter uma interferência grande nos olhos, principalmente nessa questão de olho seco, olho que lacrimeja muito. Por conta do trigêmeo, ele vai passar lá no meio quase da glândula lacrimal. Então, os pacientes que referem, por exemplo, muito olho seco também, que é muito que o médico também coloca lá pra gente botar as gotinhas dos lubrificantes oculares, é justamente por falta também de uso e de mobilidade daquele globo ocular. Perfeito. Mas na fisioterapia, Sim, você trabalha de forma viajou. indireta com Direta, direta direta, mesmo, no próprio. no próprio olho. Eu posso fazer de forma indireta, chegando na musculatura cervical, posso chegar em ombros, trapézio, escaleno. A gente tem trigger points que vão dar muitas dores em fundo de olho, seja ele supraorbitário, seja ele infraorbitário, seja ele periorbitário. Então, eu preciso saber a localização de dor desse paciente. Se ele diz que dói aqui, aí eu já vou no esternocleidomastóide, eu já vou em trapézio, eu já vou lá no subescapular. Todos esses músculos, eles vão dar dores em fundo de olho. Principalmente bases de occipital, occipito frontal, todos eles vão dar. Então, eu posso trabalhar essa musculatura, até porque eu vou estar liberando a musculatura em si, fácil. Eu vou estar mandando mais sangue para aquela região. Só tem benefício. Eu trabalhar terapia manual, na cervical só vai ter benefício. Depois chego lá no olho. Quando eu chego nos Entendi. olhos, ele já vai estar bem mais solto, bem mais todo, né, soltinho, maravilhoso lá, pleno para mim. Começa a trabalhar a mobilidade dos olhos. Eu posso pedir para ele ocluir o olho mais fraco e tentar buscar sempre as imagens. Eu posso ensinar ele várias coisas para ele fazer em casa. Quando eu fui fazer os cursos e após, eu vi que o pessoal que trabalha muito com estimulação visual, com reabilitação visual, eles precisam de muitos equipamentos. Era Então, isso que eu ia perguntar. eles precisam de muito equipamentos, assim. Tem uns equipaprismas e tudo mais. Quem tem é show de bola. Mas, gente, eu uso caneta, que acabou a tinta.
Eu uso bolinhas de miçangas, eu faço um cordão de Brooke, que a gente acha bem bonitinho. Quem é meu aluno lá, principalmente o pessoal do Espírito Santo, recebeu. E para fazer a oclusão, quando eu fui ver, um oclusor, acho que na época era 50 e tantos reais um oclusor. Eu disse, minha gente, se eu perder um, já era, né? Do jeito que eu sou. Aí o que foi que eu fiz? Comprei uma colher. Maravilhosa. Minha colher tem um formatozinho completamente do meu olho. Quando eu boto, ninguém vê o cabinho aqui que é pra pendurar. E eu vou, faço a oclusão de um olho e outro. Só que a questão de prática hoje eu já vou já na mão, né? Mas colher de Miami, sim. Trouxe todas de Miami, minhas colheres, para os alunos. E assim, o que eu tento mais trabalhar é a mão. Então, se eu me pegar em ter que ficar comprando material caro para poder tratar meu paciente, eu não vou conseguir evoluir nem ele. Então, eu faço cartelas, faço impressão de cartelas, com os pontos para ele, ensino vários formatos deles olharem para cá, olhar para baixo, olhar para cá, para ficar tentando focar, já que eu tenho um reto medial talvez mais fraco desse lado, mando ele ficar olhando e buscando desse lado de cá. Tem tantas outras coisas que dá pra gente usar. Então, quando eu vou ver, meu gasto é mínimo nessa parte, entendeu? Agora, se você vai trabalhar com pacientes com baixa visão, se você vai trabalhar com visão subnormal, pacientes neurológicos, você vai realmente precisar fazer uns investimentos de material. Mas, se você quer trabalhar na área de disfunção oculomotora, você não necessariamente precisa ter material muito caro. Não precisa. E a utilização de recursos, como a gente vê de eletroterapia, fototerapia, é utilizado na fisioterapia oculomotora? Eu não uso. Eu não uso. No máximo, assim, se for um paciente de disfunção temporomandibular, eu vou usar um laser, mas não nos olhos. Não nos Não. olhos. O que eu uso muito seria a terapia manual e os exercícios. E o principal, exercícios em casa. O meu paciente vai ter que fazer muito exercício em casa. Porque se ele chegar para mim, eu só posso fazer 15, 20 minutos com ele. Então, o que é que eu faço? Trabalho muito cervical, trabalho muito exercícios de cabeça. Se ele tem um paciente que me relata vertigens, tonturas, eu vou trabalhar o reflexo vestíbulo ocular, então eu vou ficar trabalhando o RVO dele, sempre associados com a musculatura cervical e crânio. Então, eu que tenho uma formação em osteopatia, eu vou trabalhar o crânio, vou procurar outras disfunções para ir tratando, que aí não precisa você ter também, não é importante. Mas o que eu gosto dessa área é porque a resposta ela vem muito rápida. Se o paciente está fazendo exercício, vem muito rápido. Tem um paciente meu de 82 anos, que aí a filha dele, reumatologista, disse que ele tinha problema no cristal, BPPB, né? E aí, esse senhor, ele era um general aposentado do Exército. Imagina você dizer a ele que ele não tinha um problema no cristal. Fiz os testes lá, ele, eita, danou-se minha cervical, não sei o que, eu jogava ele para um lado, jogava ele pro outro, tal, não sei o que, ele não tinha nada na cervical, mas era assim. Era para ter deixado o computador aqui aberto para mostrar pra vocês a foto. E aí ele dizia, todo mundo reclama na hora de tirar foto comigo, porque eu só tô com essa cabeça assim torta. E aí quando eu ia fazer exercícios com ele, eu pedia para ele diminuindo a base e ir tentando trabalhar o olho dele. E mandava ele fechar a base. Quando ele fazia o sentido, ele começava... Olha, minha filha, quem já viu isso? Um pé fica colado no outro e não sei o quê. Aí eu disse, mas o problema é que no exército o pé pode ficar a perna colada. O pé, quem tem disfunção vai estar ótimo, porque o pé pode ficar assim, ó, que ninguém vai reclamar, né, no pé. Resultado, em 4 sessões, esse paciente parou de sentir as vertigens e tonturas, que ele sentia há anos já. Ele não relata mais nenhum tipo de sintoma voltado para vertigem e tontura. E começou a dizer, minha filha, você acha que eu posso estar enxergando melhor? Aí eu digo, eu acho que eu acho. Não sei, se o senhor tá achando, eu também acho. Aí ele dizia, até para ver a televisão agora. Eu botei até mais longe, porque fica aquele né? Ficava com a televisão bem perto, porque ele não gostava de usar óculos, 82 anos. E aí, ele viu que com 4 sessões ele tinha ficado bom, eu espacei a sessão para 15 dias e mandei ele fazer exercício em casa. Ele disse que não queria, porque ele não queria fazer em casa. Eu disse, mas você não vai ficar comigo 2, 3 vezes por semana, não. É uma vez por semana. Eu vou lhe ver uma vez por semana, porque eu preciso da responsabilidade para o paciente fazer em casa. E aí, quando ele voltou para mim, ele disse, olha, alguma coisa tá errada. Eu disse, pronto, voltou tudinho, né? Aí eu disse, foi que houve? Eu não tô sentindo nada.
Eu não tô sentindo nada. Eu levanto da cama agora, ó, num pulo e não sinto mais nada. Aí eu disse, isso é ruim? Aí ele disse, é, porque veja, eu só fiz 4. Então o senhor quer fazer mais? Eu marquei com ele e eu disse, olha, pra mim, seu Léo, o senhor tá de alta, o senhor tá maravilhoso, vai curtir sua vida e tal, não sei o que. Ele disse, não, você vai marcar pra eu voltar daqui a um mês, porque eu tenho certeza que esse negócio vai voltar. Aí eu, tá certo, marcava daqui a um mês. Eu disse, mas não precisa vir pra mim, o que é que o senhor vai fazer? O senhor me liga, se tiver sentindo, o senhor vem. Se não tiver sentindo, o senhor não vem. Eu nem marcava ele, sabe? Eu nem marcava, deixava, dizia ele, tá marcado, viu? Pegava um papelzinho, anotava pra ele, dia, hora, tudinho, dava ele. Ele nem voltava. Aí depois ele ligava, ô minha filha, você acha mesmo que eu preciso voltar? Eu disse, o senhor tá sentindo alguma coisa? Ele disse, não. Eu disse, então não volto não. Você não quer nem me ver pra gente conversar? Eu comprei um presente de Natal pra você. Eu disse, a gente Então eu marca na hora quero. do meu almoço, né? Venha, claro. Aí eu disse, a gente marca na hora do meu almoço. Na hora do almoço, não. Na hora do almoço é a hora do meu almoço. Aí pronto, ele não apareceu mais. Só porque eu queria que ele viesse na hora do almoço. Nem pra te dar o presente. Nem pra me dar o presente. Até hoje não me deu. Eu vou agora falar algumas perguntas que o pessoal mandou, tá bom, Certo. Tainara? Eu vi aí, mas se eu fosse ler, eu Olhou ia... tudo. Tá, vamos lá. O que fazer em caso de diplopia? O que a físio pode Então, fazer? a gente precisa saber o que é que está acontecendo naquele olho para ter dado diplopia, né? A gente tem diplopia monocular e binocular. Então, seria de... Se você está com a diplopia, eu tapei o olho, a visão ficou normal, ok, né? Mas se eu mesmo que tape o olho, tá lá, ó, e a diplopia continuou, muito provavelmente essa diplopia é por alguma alteração de trauma, né? Alguma alteração a nível de músculo e nervos também, né? Então, eu preciso saber primeiro qual é a causa da diplopia. Em segundo, eu preciso trabalhar esse paciente para que ele veja uma única visão. Então, o que geralmente eu faço é, por exemplo, até onde o senhor está vendo um. Ele vai dizer daqui. Tá dando para ver? Aqui? Tá. Deixa eu ver, sei lá. Pronto. Aqui eu tô vendo um. Aí eu, certo. E agora? Aí ele, eita. Um. E agora? Ele, eita, agora tem 2. Aí eu pisque até o senhor ver um. Que é outra coisa que a gente não faz. A gente não pisca mais. Né? Se a gente tá principalmente assistindo série, tela, o que a gente faz é ficar lá com o olho arregalado e quase a gente não pisca. Então eu peço para ele piscar até ele conseguir ver um só. Quando ele consegue ver um, eu venho trazendo. E é o que eu peço para ele fazer em casa. Eu quero que em casa o senhor tente até chegar aqui, olha, vendo uma caneta. Tá certo? Ele está certo. Então em casa ele vai ficar tentando ver um. Se ele, o problema dele, como foi numa fratura de órbita minha, ela tinha diplopia quando ela olhava para baixo. Por quê? Porque deu uma alteração no olho que o globo ocular dela afundou e entrou. Só que ela foi no médico e o médico disse que não tinha nada, porque ele só viu o fundo de olho, viu retina, viu tudo, tava tudo perfeito. Quando o olho desinchou, porque ficou aquele, né, gigante, ela bateu no ferro do ônibus. O ônibus ia capotar, mas o motorista bateu e aí ele foi direto no ferro aqui. E ela tinha tido uma fratura de etimoide. Então, se a gente for ver lá a anatomia, o etimoide é deste tamanho, lá dentro dos olhos. Mas o que é que acontece? Esses ossos de assoalho de órbita, eles vão servir de airbag. Então, para o olho não chegar e estourar, o que é que ele vai fazer? Ele quebra e o olho afunda, para ficar acomodado. Entendeu? Então, quando ele vai quebrar para afundar, ele vai fazer compressão logo no reto inferior. Então, por isso que ela tinha diplopia quando ela olhava ela já para baixo. Então, o que é que eu fazia com ela? Eu pedia para ela olhar para a ponta e olhar para distante. Olha para a ponta, olha para distante. Estou lá convergindo e divergindo, abrindo os dois juntos. Então, acontece muito, por exemplo, meu Deus, como é que eu esqueci desse? Cinetose. Aqueles pacientes que estão lendo no ônibus, em carro, em movimento e ficam nauseados. Na maioria das vezes, a cinetose, se você for avaliar a convergência dos pacientes com cinetose, ele tem uma insuficiência gigantesca de convergência. Então, você consegue trabalhar com ele na parte de reabilitação vestibular, mas você consegue trabalhar muito dele com os olhos, para ele poder conseguir acomodar e ver uma visão única. Um outro detalhe é quando a gente está lendo, alguém chama a gente vai responder, e quando a gente volta lá pro livro, fica 2 letrinhas. A gente dá uma piscada e ele volta ao normal. Porque ele precisa do time dele.
Então, o piscar é porque a gente vai conseguir lubrificar mais, né, os olhos, e a gente vai conseguir fazer com que ele acomode mais rápido, porque a gente esquece de fazer isso. Então, o movimento ele fica até mais rápido. Eu gosto muito de fazer relaxamento. Eu acho que eu já dei até. Não, eu vou até postar. É uma dica lá no Instagram que eu ia fazer. Que é o fato de você fechar o olho. Até se você quiser esquentar as mãos, bota lá com o olho fechado, faz uma conchinha. Porque se você fizer ele empurrando, você não tá fazendo nada, ele não vai ter mobilidade nenhuma. Faz lá, com o olho fechado, você vai olhar para cima, para baixo, para um lado, para o outro, faz um giro, inverte, gira para baixo, gira para o outro. Só o movimento de você mexer o globo ocular e com os olhos fechados, isso dá um relaxamento absurdo. Eu faço isso quando eu tenho dor de cabeça, que eu sei que é por conta do meu olho. Eu Principalmente tive esse um daqui. oftalmologista que ele falava quando você está muito tempo no computador, você tem que parar e olhar para o horizonte. Que é justamente porque você está tentando focar demais. Então, você precisa abrir, né? Inclusive porque você está com a pupila extremamente contraída, você precisa dilatar um pouquinho. Se a gente olhar em livro de história, senhor feudal, aquele pessoal todo, ninguém tinha óculos nas fotos. Por quê? Porque, primeiro, ele estava sob a luz do sol, então, muito provavelmente, nenhum reclamava de fotofobia. Eles olhavam as plantações muito distantes, então ele tinha que olhar se estava tudo funcionando normal. E tinha a visão de perto, que era para descer uma escada, não cair num buraco, já que não era asfaltado, nem nada. Então, aquele pessoal, sim, deixa eu tirar isso aqui porque eu tô mexendo com o pincel. Aquele pessoal, sim, era que fazia, que mexia muito os olhos. Então, eles olhavam para longe, para perto, eles olhavam sob luz do sol. Quando era de noite, não tinha luz nenhuma para dormir, nem luz do celular, nem luz de televisão. Então, era um blackout total, que é o que a gente às vezes precisa para os olhos, principalmente para descansar. Quando a gente pede para estimular a melatonina, ele manda a gente tomar o remédio 1 hora antes de desligar todas as luzes. Não é à toa. A gente precisa não mandar estímulos visuais, né? Perfeito. Outra pergunta, Tainara, se cirurgias grandes, bucomaxilofaciais, como a cirurgia ortognática, se pode levar a uma disfunção ocular depois? Cirurgia. Ah, então, veja só. A gente tem uma influência grande da boca nos olhos. O que é que acontece? Pacientes que tenham alterações como classe 2, classe 3, assimétricos, ele tem já uma alteração no dento oclusal. Essa alteração no dento oclusal, ele pode estar causando uma disfunção oculomotora. E aí a gente faz testes lá no curso que a gente consegue distinguir se o olho está sendo causa ou consequência. Certo. Que não é tão fácil também assim de explicar, né? E aí a gente consegue diferenciar. Então, o que é que acontece? O que é que eu gosto de fazer, às vezes, com um paciente de disfunção que vai fazer uma cirurgia ortognática? Eu faço testes com eles, às vezes, quando eu vejo que é um que já olha de ladinho, né? Aquele que já é, né? Porque às vezes é difícil chegar pra gente consulta pré-operatória. Mas quando Sim. chega a consulta pré, eu geralmente gosto de avaliar os olhos. E aí, no pós-operatório, eu vejo se teve alguma interferência, se mudou alguma coisa. Alguns relatam que muda. É comum algum chegar com alteração após a cirurgia? Na verdade, pode ser que ele melhore ou piore do que já tinha com a cirurgia, né? Eu também tinha vídeo, eu depois posso te mandar, para se você quiser ver, de um paciente, por exemplo, se o paciente tem óculos, Tainara, eu vou avaliar a convergência dele com ou sem óculos, os dois. Porque o que é que acontece? A lente de miopia, ela é uma lente negativa, ela é uma lente que favorece convergência. Então, se ele tiver um óculos para miopia e eu testar a convergência dele for uma convergência maravilhosa, pode ser por conta da lente. Então, eu peço para ele tirar o óculos e retesto. Quando eu retesto, o olho não vai. Então, eu sei que para ele, ele precisa fazer os exercícios com e sem óculos. Porque o óculos está ajudando ele, o óculos está sendo legal. Para a gente Entendi. poder ver se ele consegue fazer uma convergência sem o óculos. Então, o interessante é testar. Eu acho que isso aí é até um ótimo estudo também, para ver se esses pacientes de ortognática poderiam Perfeito. ter alteração. Outra pergunta, Tainara, você realiza o teste ortóptico? Então,
O que é que a gente realiza de teste? Oi? Não caia. Fique por aí. Me derruba aí, hein? Pois é. Então, o que é que a gente realiza de teste? Primeiro, para eu fazer teste com esse paciente, eu preciso saber se ele enxerga bem. Então, eu posso usar aquela cartelinha lá que o oftalmo usa e posso pedir para ele ler aquelas letrinhas. Faço uma distância mais ou menos de 1 metro, 1,5 metro. Depende do meu espaço, depende do quanto eu vejo que aquele paciente já vai enxergar bem e tal. Então, para eu realizar o teste ortóptico, teste de convergência pode ser um teste ortóptico. Tem muito teste que os ortoptistas usam. E o que eu acho bacana é a gente ter contato com todo mundo, porque eu posso muito bem, se não é da minha área, que é justamente essa área de neurológicos e tudo mais, eu vou fazer encaminhamentos, seja para um fisioterapeuta que trabalha nessa área, ou seja para um ortoptista, se eu não tiver nenhum colega físio que seja especialista nessa área. Mas eu posso sim testar meu paciente e mandar para ele um encaminhamento já bem bonitinho, bem escrito, bem maravilhoso, que eu fiz, encontrei isso, isso e isso, né? Sugiro reavaliar. Porque, claro que cada um vai ter sua visão diante das avaliações, né? Sim. Aí a gente já puxa para outra pergunta. Os oftalmologistas, eles aceitam a fisioterapia ocular? Muito mais do que os ortoptistas. Porque eles entram muito em rixa, né? O oftalmo com o ortoptista. Tem uma briga meio grande entre eles. Então, quando é um fisioterapeuta, eles aceitam muito mais. Só que a gente tem que procurar o nosso espaço, porque a gente está perdendo do espaço, assim como era, por exemplo, essa área de cabeça e pescoço, quem era muito mais atuante era o fono e não o físio. Da mesma forma que a gente precisa procurar o nosso espaço, porque quem está tomando conta do nosso espaço é o TO. Não significa que eles também não tenham esse espaço, até porque o nosso conselho juntos, a gente é amigo, né, e tudo mais. Mas aqui, por exemplo, na ACD de Recife, o fisioterapeuta ele vai ficar com membros e o TO vai ficar com os olhos e com a cabeça. Então, eles estão dividindo assim. Mas, por exemplo, a gente pode muito bem encontrar uma. Se a gente for fazer, por exemplo, um teste, daquele teste de Snellen, que é o da acuidade visual, né? Saber se o paciente enxerga. Se ele teve uma alteração grande de um olho para o outro, se eu fizer um encaminhamento maravilhoso para o oftalmo dele, aquele oftalmo vai querer entrar em contato comigo para saber como é que eu sei daquilo tudo. Entendeu? E por que eu quis avaliar o olho dele. Então, a gente precisa mostrar o nosso valor para conseguir ganhar espaço. Né? Se a gente, por falta de conhecimento, é que não vai ser, né? Porque a gente precisa mostrar conhecimento. Perfeito. Quais as alterações mais frequentes em pacientes com fratura de órbita? Diplopia, olho seco, que mais? Falta de mobilidade do olho. Se eu for avaliar a mobilidade do globo ocular, ele perde bastante a mobilidade do olho. E aí eu posso fazer exercícios de acomodação com ele antes da cirurgia e logo após a cirurgia. Vai ter essa dessa paciente agora, como ninguém tinha visto que ela tinha tido fratura, né? Ninguém que atendeu em primeiro momento e tal. Ela só depois de 3 meses foi que ela percebeu o rosto dela diferente. E aí ela procurou um neurologista, já que tinha batido a cabeça. E a neuro na hora disse, vamos fazer um examezinho aí pra ver o que tá acontecendo. Aí ela viu na hora, encaminhou ela pro buco. E aí ela ia operar uma semana, na mesma semana que fechou tudo da pandemia. E aí eu ia assistir essa cirurgia maravilhosa para poder filmar. E aí com ela eu consegui trabalhar com ela pré e vou trabalhar pós cirurgia. E aí o que é que ela me diz? Que a diplopia melhorou muito, mas ela ainda tem diplopia quando olha para baixo, mas ela disse que o mais importante foi parar de sentir dor de cabeça, porque os olhos eles estão começando a buscar e tentar acomodar, entendeu? Porque eles estavam meio perdidos. Perfeito. Como que a gente pode tratar olho seco? Então, Tem o tratamento na piscando. fisioterapia? Tem pra gente trabalhar mais a mobilidade, né, desse olho, porque pode ser por conta de um olho que parou um pouco a mobilidade, então eu tô lá fazendo a compressão lá na glândula lacrimal, mas também piscando mais. A gente precisa piscar mais para produzir mais lubrificação natural dos olhos. Então, pode ver que eu geralmente pisco mais do que o normal. Porque eu já tenho esse tique de ficar piscando e pedir sempre que o paciente pisque. Então, piscar, minha gente, é maravilhoso. Vamos trabalhar mais o piscar, né? Mais. Vamos piscar mais. Mandaram uma pergunta, foi até o João Paulo, mas eu não entendi direito.
Hum. com relação à relação da hepatite e hipoconvergência. Então, para a gente dar osteopatia, o olho, não só da osteopatia, né? Mas quando a gente vai aprofundar um pouquinho, o olho ele tem uma ligação muito importante com vísceras como fígado e intestino. Então, tanto que a hepatite você vê logo pelo olho amarelo, né? Os olhos ficam Sim. amarelos. E tem uma vertente que tratam os olhos com ímãs. Não sei se você já viu. Faz a colagem de ímãs, geralmente onde tem o olho mais fraco, para poder o ímã fazer. E o ponto, aquele ponto que ele coloca no ímã, é o ponto de vesícula biliar na acupuntura. Então a gente tem uma ligação muito importante visceral também. Quem já trabalha com osteopatia, nada impede de você procurar por alterações viscerais, tanto de fígado quanto de intestino nesses pacientes com disfunção oculomotora. Eu geralmente busco, né? Eu geralmente trabalho também por essa linha. Mas aí, uma coisa que eu falo no curso é que se você não tem essa alteração, você pode pedir para o paciente, por exemplo, tomar um probiótico, né? Tentar se Sim. alimentar melhor, tirar aqueles alimentos mais inflamatórios, então tirar um pouco mais do glúten e tudo mais. Mas ele tem uma relação importante, sim. Então, se a gente já tem uma relação importante com os olhos, se ele já tem uma alteração de convergência e tudo mais, com a hepatite em si, João Paulo, eu não vou te conseguir responder exatamente dessa relação com hipoconvergência, porque eu já sei que ele já vai ter uma alteração por ter uma alteração visceral, né? Mas por já ter um diagnóstico de hepatite da, quem sabe não foi, ele já tinha uma hipoconvergência e a hepatite também chegou, sabe? Tem que avaliar. O problema é que quando esse paciente já vem com hepatite... é um paciente teu, né? Porque tu já tá dizendo que qual é o olho. Mas, vê, se tu conseguir avaliar esse paciente, o problema é que não tem avaliação dele antes da hepatite, né? Então, você não sabia se ele tinha uma hipoconvergência antes. Mas tenta trabalhar a mobilidade e motilidade dessa víscera dele, já que tu é osteopata também. E os exercícios de acomodação dos olhos. Perfeito. Pessoal, a gente está chegando no fim Tá, da tá, tá live confuso? já. Tá confuso não, né? Não, eu entendi pelo menos, né? A gente está chegando no fim da live. Infelizmente, Tá. ficou ainda algumas perguntas, mas aí qualquer coisa vocês mandem para a Tainara. Aproveita e Me segue ela no mandem. Instagram, que Me ela está sigam sempre também. postando conteúdo bacana. Essa Me live vai mandem, me ficar mandem. Adoro responder perguntas. Então, ficou algumas ainda, então o pessoal que eu não falei, não fiz as perguntas para a Tainara, pode mandar para ela diretamente, né, por Me mandem. direct. Me mandem. Amanhã tem live aqui também com a doutora Priscila Cairo. A gente vai falar sobre a paralisia facial após as cirurgias da face, um assunto bem bacana. E, Tainara, o pessoal está perguntando muito onde tem seus cursos. Minha gente, ó, lá no meu Instagram vocês vão ver que já tem algumas cidades confirmadas. E lá tem todas as informações das cidades, mas dá uma olhada lá no Instagram, porque tem São Paulo, tem Rio, tem Minas, tem Recife, tem Piauí, tem Aracaju. Então procura lá que fica mais perto para vocês. E nessa situação de pandemia a gente tá esperando, né? Recife mesmo vai ficar no dia do meu aniversário. Então se vocês quiserem vir pra cá comer bolo comigo, eu vou adorar. Pessoal, eu queria novamente agradecer a presença da Tainara. Muito obrigada de ter vindo conversar com Muito a gente sobre um obrigada. assunto tão bacana, tão Adorei. diferente. E O quê? agradecer a presença de todos. Um assunto tão diferente, É verdade. tem poucos profissionais que trabalham na área, né? Pois é. E, pessoal, essa live fica 24 horas no meu perfil, tá? E amanhã a gente vai ter a live com a doutora Priscila Cairo, tá? Eu espero vocês. Muito obrigada. Beijo para todo mundo. Beijo, Beijo, beijo. Tainara. Muito Tchau. Venha obrigada. pra Recife. Venha pra Recife tomar banho com água quente. Tem tubarão, mas a gente bota ele pra correr. Ai, meu Deus. Eu vou. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.